Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, nós requeremos a sua presença no sentido de fazermos a discussão das tarifas da energia elétrica para o próximo ano, face até às notícias que tinham aparecido, mas eu gostaria de começar por lhe fazer uma referência à sua intervenção que eu vi hoje na conferência da RDP e do Diário Económico. Eu quero dizer que lamento que o Ministro da Economia consiga fazer uma intervenção em que reproduz não só um número significativo de banalidades, como insiste em teses que vão divulgando no universo mediático, mas não só, sem apresentar sequer qualquer perspectiva clara, quaisquer eixos claros de uma estratégia clara para a economia portuguesa na atual situação. Eu dou um exemplo. O senhor Ministro falou mais uma vez em Portugal deixar de ser um país subsídio-dependente. Não é verdade, Sr. Ministro? O Sr. Ministro era capaz de nos esclarecer quais são os níveis de subsídio-dependência nos outros países da União Europeia e da Zona Euro, em termos de valor, da unidade de valor acrescentado e por trabalhador. O Sr. Ministro, se conhecer, provavelmente vai ter uma surpresa. O Sr. Ministro sabe que essa situação se agravou, a questão que aqui várias vezes discutimos. Os outros países do centro da Europa tinham mais dinheiro, os seus orçamentos de Estado tinham mais dinheiro durante o período da crise de 2008 e, prejudicando a igualdade competitiva das empresas portuguesas, deram-lhes melhores condições no apoio à situação de crise que se atravessou. Basta olhar para as diferenças entre o apoio que foi dado à indústria automóvel na Espanha e aquilo que foi dado aqui em Portugal. Como é que se continua a cultivar esta teoria de subsídio-dependência se a União Europeia todos os anos faz relatórios sobre estes apoios e mostra que os níveis de apoios são maiores até nos países com maiores orçamentos, mesmo do ponto de vista relativo? O Sr. Ministro falou também, entre as medidas do Governo, mais uma vez, da chamada moratória dos créditos nas linhas PME e Invest. O Sr. Ministro sabe, já de certeza absoluta, o que é que a banca está a dizer aos empresários que se dirigem para fazer esta tentativa de estabelecer esta moratória. Sabe o que é que dizem? Desconhecem, alguns desconhecem, dizem que é uma recomendação, que não estão obrigados a nada. O que é isto, Sr. Ministro? E relativamente à política energética, desculpe, o Sr. Ministro fez aí um enunciado, mas nós continuamos sem perceber, de facto, qual é a política energética deste Governo. Sr. Ministro, nós estamos a braços, mais uma vez, com este aumento de tarifas e com o aumento que a AES avançou, começando por dizer que, inevitavelmente, o aumento da fatura energética na casa dos portugueses não é 4%, é, no mínimo, 20% a 22%, se lhe juntar o IVA e o imposto que está previsto no Orçamento de Estado. E, portanto, eu diria que é uma fraude estar a dizer que os portugueses vão pagar 4% de aumento da energia elétrica. Vão ter um aumento na fatura energética, de facto, de um valor entre 20% a 22%. Relativamente aos consumidores industriais, nós gostaríamos de saber, e o Sr. Ministro certamente é capaz de nos dizer, qual é a perspectiva que está em cima da mesa relativamente aos consumidores não domésticos, portanto, dos outros níveis de tensão, dadas as condições conhecidas de afetar a competitividade. O que nós sabemos é que a liberalização nesses setores, que teoricamente iria abaixar o preço face à sua respectiva fatura energética, em janeiro deste ano, significou para esses setores um aumento de 17%. Os consumidores domésticos tiveram 3,8% de aumento de tarifa. Os consumidores industriais, uma grande parte deles, tiveram aumentos de 17%. É ver o que aconteceu no setor têxtil. Depois gostava de perceber, Sr. Ministro, o seguinte.
os senhores tinham um conjunto de medidas previstas na Troika. Umas que, em teoria, iam aumentar a fatura de energia, o aumento do IVA, poderia não ser 23%, outras que provavelmente poderiam reduzir o custo da energia elétrica. Porquê é que os senhores não fizeram uma abordagem global deste processo, permitindo compensar custos e não apresentar um novo aumento, mesmo do ponto de vista só da tarifa da energia elétrica, a penalizar ainda mais consumidores e as nossas empresas? Porquê? Porque é que não houve uma avaliação conjunta deste processo? Queria que aumentasse os preços. Não, queria que os senhores fizessem uma avaliação conjunta, porque, em teoria, relativamente ao problema da produção em regime especial, ao problema das CAIs e das CMECs, e mesmo ao problema da cogeração, o que daí adviria era uma redução dos custos para o sistema elétrico, e não um aumento. Aumenta o IVA e estes processos puxariam para baixo o preço da energia elétrica. Haveria uma compensação. Os senhores resolveram fazer apenas uma coisa, e com antecipação, o aumento do IVA. Depois, Sr. Ministro, gostaria de lhe dizer que este processo resulta certamente de erros e orientações políticas anteriores, mas resulta fundamentalmente do processo de reestruturação do sistema eletroprodutor nacional, com as privatizações e liberalizações que foram feitas, e particularmente com a segmentação da EDP, o chamado unbundling. Aliás, o senhor podia certamente falar-nos aqui das consequências deste processo em Ontário e Alberta, no Canadá, e das consequências terríveis que isto teve nos preços da energia elétrica nestas regiões do Canadá relativamente a esta matéria. O custo da regulação, neste momento temos a ERSA a custar 6,3 milhões ao sistema. Eu pergunto porque é que, com tanta reestruturação no serviço público, não reintegram a ERSA na Direção-Geral de Energia, porque ficava claramente muito mais barato. Por que não? Até tendo em conta que a existência de uma entidade independente é uma fraude. Mais uma vez se verificou este ano que não é novidade. Aliás, aqui o Presidente da ERSA clarificamos aqui a questão. Não é novidade nenhuma. Eles, mais uma vez, determinaram ou avançaram com uma proposta de tarifário depois dos senhores fazerem um decreto-lei que ainda nem sequer está publicado. Tem 30 segundos, Sr. Vou terminar desta parte, Sr. Presidente. E, portanto, eu gostaria de perceber, gostaria de lhe colocar com toda a força esta questão de que o atual sistema, inevitavelmente, inventou um déficit tarifário, e o senhor fala em 1.750 milhões, está a esquecer-se, de acordo com aquilo que a ERSA nos diz, do que passou dos 1.080 milhões que passaram de 2011 para 2012. Porque a ERSA diz que estes 1.750 milhões não está contabilizado estes 1.080 milhões dos CMECs e do alisamento tarifário. E, portanto, não é 1.750, é 1.750 mais 1.080, o valor global do déficit tarifário.